E aí, Gambarini, E tudo bom? aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te vendo Beleza? bem, coisa boa. Beleza. Cara, prazer, meu, prazer. Que honra falar com você, cara, que honra. Honra minha, de verdade. Estamos aqui a muitos quilômetros de distância, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas eu tenho É, certeza que vai ser em breve. Mas saiba que já é um. Você sempre foi, na verdade, uma grande referência, embora eu obrigado. nunca tenha entrado profissionalmente nesse mundo da fotografia de fauna silvestre, mas eu brinquei durante um bom tempo e cheguei, inclusive, junto desse mundo da fotografia, unindo com o mundo de biólogo. Eu sempre falo isso para meus alunos, dei disciplina, inclusive, lá na Federal da Paraíba, quando eu estava na pós, e sempre usava suas referências, cara. Então, assim, para mim estar Porra, aqui hoje que falando com bom, você, que na verdade é que uma grande bom, honra. que bom, que bom, que bom. Vamos conversar, que isso é importante. Trocar uma ideia. Adriano, vamos Hum, falar um pouco sobre. Primeiro, eu quero já começar essa conversa falando do dia de hoje, né? Hoje é o Dia Mundial da Terra, tá, um dia exato, super cara. especial. Estamos comemorando o lugar onde a gente vive, né? Um lugar super ameaçado, mas que, ao mesmo tempo, traz várias riquezas. Sim, Riquezas que às vezes a gente não conhece, né? E que sim, a com gente passa a certeza. conhecer através das imagens, sobretudo. Eu queria que você me contasse um pouco da sua história, né? O que te motivou a mostrar essas riquezas e Tá. quando foi e por quê? Quando que o Adrianinho Gambarini lá atrás olhou e falou assim, eu vou pegar essa câmera aqui e vou sair no meio do mundo. Cara, foi, na realidade, a minha história com a fotografia remonta da minha época de faculdade, de viajante. Eu sou um cara que fui criado por uma família que sempre priorizou viagem, sempre. Eu, com 1 ano de idade, eu estava acampando com meu pai, com a minha família na Bahia, cara, pra você ter uma ideia. Assim, meu pai pegava o carro em São Paulo, 2 dias de viagem, com 4 filhos, ia para a Bahia, ficava acampado um mês, acampado. Isso na década de 70, coisa que ninguém fazia. E essa relação, na realidade, a minha relação com a Terra surgiu na faculdade, eu sou geólogo. E eu lembro quando eu estava prestando vestibular, cara, eu fiquei entre geologia e biologia. Né? Cheguei até a pensar em jornalismo, mas fui direto para a geologia porque o que sempre me atraiu de moleque era assim, eu lembro que eu fazia essas viagens com a família, eu olhava, cara, a gente pegando estrada, 2 dias de estrada de São Paulo até Salvador, passava Espírito Santo, Rio de Janeiro, um monte de lugar, eu ficava vendo a montanha, ficava vendo o vale, cara, e ficava, pô, eu ficava moleque, ficava me perguntando como é que aquilo tinha se formado, né? Por que, que aquela montanha, daquelas montanhas de bloco de pedra grande que tem no Espírito Santo, por que, que é daquele jeito? Aí você andava 100 quilômetros, era um negócio totalmente diferente. E isso sempre foi uma curiosidade que eu tive de moleque. E isso, por isso que eu fui fazer geologia. Na realidade, eu fui fazer geologia por causa da ciência, essa coisa de entender esse mundo que a gente vive, entender essa dinâmica, esses processos que estão acontecendo, que é totalmente fora da nossa realidade temporal, né? Se falar em 80 anos, que é a média de vida de um homem, né, para a Terra, não é nada, cara. 80 anos não é nada para esse planeta, nada. É brincadeira. Não é nem Então, um risco, eu costumo dizer isso para os meus alunos, assim, não é nem um grão de areia, não é nada, não é nada, cara, é não é um, nada. Assim, é um, um soprinho. é um fiapo, é um fiapo. Não é nem uma respiração, não é nenhuma respiração. Então, é um fiapo. Ah, E, e aí eu fui atrás da faculdade, da geologia, para estudar. E eu queria seguir vida acadêmica na geologia, não queria seguir a profissão. Né? Eu acho que a gente sabe, a geologia é uma profissão, principalmente na minha época, que foi no final da década de 80, geologia é uma profissão muito voltada à economia. É uma ciência econômica. Hoje em dia você tem um viés mais ambiental forte, mas naquela época não. Né? Então eu fui atrás da pesquisa, eu queria ser um cara acadêmico, me enveredei na pesquisa de caverna, logo que eu entrei na faculdade, que é um negócio que eu gosto. Caverna é uma coisa mais atemporal ainda. A gente falou de 80 anos, um cristal, 1 centímetro de um estalactite demora mais de 100 anos para se formar. Surreal. É o tempo da nossa vida, quando muito. é poético, né? É Isso chega a ser poético, poético. é poético, é poético, é paradoxal, é,
cutuca nós como seres humanos, no sentido de, pô, a gente vive num planeta que tem uma temporalidade completamente diferente da nossa como espécie e olha o que a gente está fazendo nele, né? E, enfim, aí eu fui atrás disso, da geologia, fui atrás das cavernas, e foi nas cavernas que eu comecei a me interessar por fotografia, porque assim, eu tinha convívio com outras pessoas que não eram do meio acadêmico, do meio científico, né, amigos de colégio que tinham uma outra trajetória, seguiam vida econômica, blá blá blá, e eles se interessavam por esses assuntos malucos, por esses ambientes totalmente fora da realidade deles. E eu comecei a ver na fotografia uma ferramenta para trazer esse mundo que é tão diferente para eles, para compartilhar esses lugares assim, né? Então, porra, naquela época, final de 80, 89, no início da década de 90, você falar em ser um mochileiro, você falar em trilha, ecoturismo era uma palavra que não existia. O que eu fazia de sair andando, o litoral da Bahia, porra, eu fiz o litoral da Bahia a pé com meu irmão, 2 meses viajando a pé, andando pela praia. Fui de carona para Abrolhos, cara, com pescador. Os caras pescavam em Abrolhos, não era parque. Não se falava disso. Então, a fotografia me ajudou nesse sentido de trazer esse mundo. E aí começou a ter essa valorização de uma vida mais encostada na natureza, o ecoturismo, a valorização, porra, fazer uma caminhada para ir para uma cachoeira é legal, é importante, essa valorização, essa preservação desses ambientes, tal. E isso ajudou bastante. Mas eu já estava nesse processo de trazer a fotografia como instrumento até científico, né? E a fotografia de caverna, ela é muito difícil, né? Ela é extremamente É, difícil. é, Principalmente, eu imagino, há 20 anos atrás, onde os recursos eram bem menores, hoje era explorar o ISO é. mesmo, assim, a superexposição, né? Era E isso, explo... para a caverna, é muito difícil, até hoje, com a Até tecnologia que hoje. a gente tem. Hoje facilitou muito, porque com o digital você vê o que você está fazendo. Na época eu comecei que era filme, pô, eu ia para uma expedição na Bahia que durava 15 dias, então imagina, 15 dias de expedição, mais 2 dias para ir, 2 dias para voltar, 20 dias. Eu ia, tirava foto, eu ia ver o que eu tinha feito no filme, depois que eu revelava, um mês depois, cara. Não tinha essa. Sabe, Adriano, que tem gente que me acompanha aqui, É, eu tenho certeza absoluta, que mesmo gente que está na graduação hoje, tá? Você fala assim, filme, asa, revelar. não tem isso. Ele está falando grego. Não, e o mais louco, Muito fácil. além desse grego tecnológico, que as pessoas não. Essa geração que nasceu na era digital e na era virtual, é difícil para eles entenderem. A temporalidade é difícil. Você dizer, eu lembro quando eu já dei palestra para a faculdade de fotografia e eu dei um exemplo que é muito legal, assim, que eu fiz uma viagem pela Rota da Seda na China durante 2 meses, com 80 rolos de filme. 80 rolos de filme dá 2.500 fotos, médio, calculando, chutando, multiplicando aí. Então, quando eu falei isso, os caras falaram assim, pô, mas 2.500 fotos? Falei, em 2 meses. Só? Falei, eu fazia uma média de 30 fotos por dia. Porra, aí É. pira, 30 fotos por dia, pira. Aí você quebra essa compreensão quando você fala quando eu falava que eu fui ver o resultado das fotos 2 meses depois. Então, essa relação de você não ver, a gente não ver o que a gente estava fazendo, é difícil entender nesse mundo em que tudo é imediato. Você quer uma informação, você clica no Google. Você quer ver uma imagem, você clica no Instagram. Sabe? A rapidez das informações, tanto visual quanto conteúdo, hoje em dia, é tão fácil. E, ao mesmo tempo, isso implica, depois a gente pode filosofar sobre isso, o bônus e o ônus dessa facilidade na informação, né?
que, assim, para fotografia, eu agradeço demais por eu ter nascido na fotografia naquela época, porque me fez construir um olhar, me fez perceber o que eu queria seguir. Falar assim, né, eu gosto desse enquadramento, eu gosto desse olhar, eu gosto dessa construção de imagem, eu gosto de ir atrás de uma onça, de um pato mergulhão, de qualquer bicho raro, ameaçado, e esperar para clicar. Então a gente tinha uma conexão com o momento muito maior, Muito. né? Adriano, você falou uma coisa aqui que realmente isso cabe dentro, quando eu falo que é poético, porque realmente cabe dentro de poesia. Eu fiz um curso de fotografia longo, bem longo, na Federal do Ceará, onde eu fiz em 2008, onde a fotografia digital não só existia, como já era bem disseminada, né? Mas o curso que eu fiz foi de filme, né? Uhum. E eles me explicaram aquilo de um jeito muito bonito. Então eu aprendi a revelar, para câmera escura, né? É Enfim, legal. que era o Photoshop, né? É, Photoshop, se Photoshop você deixar, era o Photoshop na mão ali, né? Se você, no o tempo que você químico. deixava ali, no químico. É muito legal isso que você falou, porque hoje é tão atemporal isso. Você tem uma câmera, por exemplo, uma DSLR, Uhum. que você falou de 2.500 fotos, né? Você falou de 30 fotos por dia. Eu lembro que eu fui agora para o Pantanal, inclusive Walter Patrial está aqui, um grande abraço, Fernando Júnior também está aqui, um grande abraço. E são dois fotógrafos bem atuantes no Pantanal e excelentes fotógrafos. E aí a gente tava. E eu fui passar as coisas aqui, aí uma onça que eu vi dormindo, eu fui colocar o arquivo só de uma onça dormindo, na mesma pose. Porque dormindo, ela não fez muita coisa. Não, não fez Eu nada. tenho 280 fotos na mesma pose. É, Isso é muito atemporal. é. Isso é Porque eu surreal. vi na hora, isso aqui não está tão legal, a luz não está tão ok. É muito, quer dizer, é mais fácil hoje, não vou falar que é muito fácil não, que até desrespeito, mas é mais fácil hoje eu conseguir uma mega foto do que na época onde nem foco automático tinha. A gente tem que lembrar disso. Sim, Não existia sim. foco automático. Então, fotografar um pássaro voando era de um nível de precisão de um atirador olímpico, É, porque você né? tinha que mirar, focar, seguir o movimento do pássaro voando, o foco aqui na mão e regular, e você tinha 36 possibilidades ali. Quando o filme estava novo, né? E quando você tinha acabado de botar o filme. Eu lembro de uma história assim, pô, em 2000, quando a National entrou no Brasil, eu fiz a primeira matéria produzida pela National brasileira aqui em terras brasileiras, né? A National entrou com a versão em português aqui no Brasil e eu logo depois o pessoal da Procarnívoros, com quem eu trabalhava, já conhecia há muitos anos, ia ter uma captura de onça e eles me chamaram. O Ronaldo Morato me chamou para ir junto. Eu fui fazer uma captura de onça com 5 rolos de filme. 5 rolos vezes 30, 150 fotos para acompanhar uma expedição de captura de onça. E eu fiz a matéria para a National, né? E por quê? Porque pô, é uma das fotos, são as fotos mais emblemáticas que eu já fiz, assim, de esperar, sabe, o momento certo. A gente tinha essa relação de olhar, quando a gente estava olhando no visor, era nós, meu olho e a cena. Então a gente tinha uma conexão direta de garimpar o melhor momento da onça arreganhando os dentes, plá, tuf, um tiro, 2 tiros, e acabou. Você ainda é assim, Adriano? Eu sou, Você ainda é a conexão olho-cena sim, ou sim. você é o multiburster? Não, não, eu não consigo. Óbvio, né, que a gente faz mais, lógico. Claro, lógico. Lógico, mas essa brincadeira, esse exemplo que você deu de estar lá no Pantanal e tirar 240 fotos do bicho dormindo, eu não, assim,
nunca foi da minha natureza porque eu fui criado de outra forma. Então, eu clico mais, óbvio, a gente acaba clicando mais. Mas eu sei que eu prefiro, aí entra um viés meu que é muito mais de observador. Eu prefiro gastar esse tempo clicando, parando e olhando e observando, sabe? É o meu lado biólogo que não fez a biologia, mas que sempre trabalhou com pesquisador, eu sempre trabalhei com pesquisadores, né? Com a área biológica sempre, né? Quando eu estava na faculdade, que eu trabalhava com geólogo e espeleólogo, na área de geologia. Mas depois que eu me formei, eu me enveredei na fotografia 100% trabalhando 99% trabalhando com pesquisador da área biológica, principalmente fauna. Porque é o que eu gosto, essa coisa de ficar observando, sabe? Eu acho que em outras vidas eu fui meio aqueles naturalistas do caderninho, né, cara? De ficar a vida inteira anotando e olhando e anotando e desenhando. Enfim, eu gosto disso. Então eu não tenho essa compulsão de ficar disparando assim, muito. Eu disparo mais, lógico, naturalmente. Mas não faço muito isso, não. Não faço. Adriano, quando você ainda estava, né, na sua profissão ali, nessa transição da geologia, e você trouxe a fotografia dentro da sua profissão, dentro da espeleologia, em algum momento você saiu completamente, né? Sim. Houve um momento em que você falou, olha, minha vida, eu sou o Adriano Gabarin, o fotógrafo, né? Quando foi isso? Você consegue Ok. colocar um marco assim? Foi aqui? Sim, sim. É marcante para mim, porque eu estava na faculdade, desculpa, eu já tinha me formado, eu trabalhava com educação ambiental, eu tinha uma empresa de educação ambiental com um cara que se estudou comigo na faculdade. A gente organizava estudos do meio para colégios em São Paulo também, que era uma coisa que eram duas empresas que tinham lá e a nossa. Só que eu gostava de fotografia. E por conta disso, eu estudei por autodidata total. E para fotografar caverna, eu estudei muito, concepções de luz, construção de imagem, entender o que 10 flashes dentro de uma caverna disparando em sincronismo, o que isso acontecia, né? Qual era o efeito disso. Eu estudei muito fotografia, muitos conceitos técnicos, e eu sempre digo para quem quer se profissionalizar, estude fotografia, estude regulagem, estude os grandes mestres antigos, assim, sabe? Estude. Enfim. O marco, assim, foi quando uma editora de arte de uma revista de pesca esportiva, que estava começando no Brasil, essa coisa da pesca esportiva, o catch and release, tinha programa na TV, blá, blá, blá. Quando ela, por acaso, viu umas fotos minhas de uma viagem que eu tinha feito de mochileiro, né? No encontro de amigos, aí ela me chamou, falou, meu, a gente tá precisando de um fotógrafo na revista, eu gostei do seu olhar, a gente precisa de alguém que aguente o tranco de viagem. E eu falei para ela, meu, eu sou geólogo, não sou fotógrafo. Ela falou, não, mas vem fazer uma matéria. Eu fiz uma matéria para a revista, comecei a fazer duas, três, era uma viagem, era um trabalho que a gente viajava muito, pelo menos 15 dias por mês, estava no campo, Pantanal, Amazônia, Goiás, os grandes rios, né? E aí, esse foi o marco. Até que chegou um momento e falei assim, puta, eu tenho que escolher. Ou eu me torno fotógrafo dessa revista, ou eu continuo nessa coisa da educação ambiental. E aí eu larguei e continuei na revista, porque foram 2 anos, Isso foi em que ano? Isso foi em que ano? 93, por aí. Sim, 94. Porque eu me formei, eu me formei na USP em 91, fiquei uns 2 anos nesse trabalho aí com o negócio, 93 foi esse marco, assim, sabe? E, Eu lembro de ter visto referências suas já internacionais antes mesmo da National chegar no Brasil, né? Você teve sim, uma história com a National bem anterior ao lançamento da Net Geo sim, Brasil, sim, com caverna. Eu com o Cavani. fotografei, eu publiquei na National Americana, que quando você sai na National Americana, você sai para todas as Nationals,
né? Eu tenho foto minha na National coreana, polonesa, é muito legal. Antes da National entrar no Brasil. Foi interessante, porque a National entrou no Brasil pela editora Abril e os americanos indicaram meu nome para a editora Abril. Foi engraçado isso. Assim. E, então eu já tinha publicado lá fotos de caverna, de paleontologia em caverna. Olha que louco. Um pesquisador norte-americano estudava uma espécie, um fóssil de macaco que foi descoberto na Bahia, que era um macacão, uma coisa que meio que quebrava um pouco essa questão evolutiva, né, dos primatas, né, porque era um macaco muito grande para o Novo Mundo. E o cara veio e eu fui na expedição junto com ele na Bahia, a gente fiz as fotos, ele falou, pô, posso levar as tuas fotos? Foi, meu cara levou, sei lá, cromo, várias pastas de cromo para a Califórnia e publicou lá, né? Então eu já tinha, depois eu fiz na Gale, que é aquela revista, né, sabe qual é? Que é a National Europeia, vamos pensar assim. Aham, E aham. depois saiu em outras revistas americanas, né, outros trabalhos, assim. Mas antes, aí depois que a National entrou no Brasil. Sim. Adriano, eu queria muito a sua opinião sobre esse momento que foi a década de 90 na fotografia de natureza no Brasil. Obviamente, a gente tem muitas pessoas que começaram na década de 80, como o Luiz Cláudio Marigo, como vários outros, mas a década de 90 para mim foi muito especial, e se a gente for pegar a história da fotografia de natureza, porque quando a gente começa a ver fotógrafos brasileiros tendo mais projeção internacional, quando a gente começa a ter uma demanda interna também, eu acho que a história do chocolate surpresa é um marco É o para mar. mim, para muitos que me acompanham aqui, com certeza absoluta vão lembrar do chocolate surpresa da série de zoologia de animais, que, se eu não me engano, é do Luiz Cláudio. Aliás, se eu não me engano, não, com certeza do Luiz Cláudio Marigo. Não, acho que não. Acho que é do Haroldo. Né? Do Haroldo Paulo Júnior. Eu acho. Mas eu acho que o Marigo Tinha também fez Mariga coisa. também? Pode ser. Eu acho que Pode sim, eu acho que ser. sim. Eu não lembro. Claro, eu ia falar agora dele, do Haroldo Paulo Júnior, que foi mestre de vários, como Laurence Schwab, que nesse momento está numa live também, está todo mundo falando Todo sobre mundo isso. conversando, né? Eu queria muito ouvir a sua percepção sobre que virada foi essa que o Brasil sofre na década de 90, quando eu vejo que a fauna brasileira ela começa. Aí o Hernani mandando ver, Haroldo, Paulo Júnior e Luiz Cláudio Marigo. Massa, Hernani. Boa. Quando a fauna brasileira ela começa a ter um espaço maior. E aí você tem esses fotógrafos que começaram na década de 80 e 90 tendo mais projeção. Sim. O que foi isso? Sabe, que situação foi essa que o Brasil viveu para que a fauna só viesse a ser tão mostrada, tão difundida, inclusive em documentários, que a gente não via antes, documentários televisivos, né? E passou assim, a ser tanto na década de 90. Eu acho que foi, assim, foi uma comunhão de alguns fatores, assim, porque eu lembro, né, assim, se eu for pensar na história da fotografia de natureza, você teve a primeira geração, a master ali, que foi Haroldo e Marigo, né? E o Haroldo, eu participei de mesa redonda com ele na época, antes dele falecer. Ele era uma referência porque ele ia a fundo, muito a fundo, no... ele estudava o que ele estava fotografando. Eu lembro que eu participei de uma mesa redonda sobre fotografia de natureza, ele deu uma aula no auditório que queria saber de fotografia. O cara deu uma aula sobre morcego, porque ele estava na onda de documentar morcego, que era surreal. Ele gostava, ele ia, puta, eu vou estudar morcego, eu vou fotografar morcego, o cara ia estudar anatomia, ecologia de morcego. Era muito legal. Ele tinha esse lado naturalista, vamos dizer, de morar no Pantanal e ficar lá enveredado dentro do mato. Então era essa geração, eles dois que começaram, deram start, eu acredito, na fotografia de natureza. Logo depois veio o Araquém, que entrou nessa onda também, mas com uma outra proposta, totalmente diferente. Depois veio a minha geração, que é eu, Zig Kor, Fábio Colombini, né, basicamente esses três. Depois veio uma outra geração mais nova que eu,
que já são outros caras, assim, que essa é o final dessa década de 90, vamos pensar assim. Eu acho que o start mesmo surgiu com a demanda da mídia, porque a gente tinha revista no Brasil que absorvia esses profissionais. Você tinha Galileu, você tinha Super Interessante, você tinha Caminhos da Terra, você tinha tinha uma outra que eu esqueci, tinha a Terra da Gente, que veio depois. Ela absorvia, essas revistas começaram a ter essa necessidade. Aí começou a surgir essa coisa do ecoturismo, essa coisa da busca por uma vida mais, sabe, em contato com a natureza, da valorização da natureza. Pô, vamos para um parque nacional. Começou a ter essa busca da sociedade. E aí, automaticamente, eu acho, veio essa demanda para esses profissionais que gostavam desse tipo de fotografia, né? Principalmente fauna, porque fauna é um negócio muito atraente, né? É muito atraente, né? Como eu te falei, eu estudei geologia, mas logo me formei, comecei a mexer com fotografia de pesca. Depois de 2 anos, eu já comecei a trabalhar com um negócio com a Procarnívoros. Sabe, eu virei quando a Procarnívoros estava começando, né, nascendo, eu conheci os pesquisadores, me envolvi com eles, ia junto com eles para campo, me tornei membro da diretoria da Procarnívoros, um geólogo, fotógrafo, porque eu estudei muito essa coisa da temática, eu gosto disso, né? Isso eu ia te perguntar. Você, como geólogo, fotógrafo, várias vezes foi reconhecido por fotografar não só paisagem, flora, mas fauna, né? É, Para isso precisa aprender bastante sobre comportamento. Esse conselho, essa aula que o Haroldo deu, é uma coisa que você leva, você procura estudar, e aí, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho aqui, com certeza, várias pessoas que ou já são ou querem seguir essa carreira. Né? O que que você... Uma dica que você já falou, eu reforço, é estudar mesmo. Ter uma boa câmera na mão não te faz fotógrafo. Eu falo isso toda hora, é. eu me coloco assim, eu peço licença, né? Falo assim, bom, se eu puder falar em nome de... Já que não tem nenhum fotógrafo aqui, né? Eu posso falar que é o seguinte, não, uma boa câmera na mão não te faz um fotógrafo. Assim como uma conta de Instagram não faz uma pessoa divulgadora científica. Né? É Com preciso certeza, estudar todo esse processo com para certeza. poder, de fato, se tornar, porque você tem, às vezes, um excelente equipamento na mão e não tira 2% do que ele pode te fornecer. Então, acho que a primeira é essa. Agora, o que você tem a falar, Adriano, sobre essa relação de entender aquilo que você está fotografando e qual o caminho que você seguiu e que você recomendaria hoje? Eu acho essencial. Para mim é fundamental, porque senão vira, vira fruto da sorte. E aí você corre. Porque é o seguinte, eu acho que a fotografia, ela. Você tem que ser muito responsável na foto que você faz e no momento que você joga numa rede social. Você tem que ser muito responsável, não pela imagem em si, mas pelo conteúdo agregado àquela imagem. Por quê? Porque você está formando opiniões. Então, e eu uso como exemplo, 2 exemplos claros sobre essa tua pergunta. Tem uma pesquisadora que durante a vida inteira estudou fotografia de guerra, em que ela usou como exemplo uma foto, foto de guerra, da época daquela guerra da Bósnia, aquela guerra civil que teve lá. Os dois inimigos, os dois países inimigos ou grupos inimigos, usavam a mesma foto com legendas diferentes para puxar sardinha para o próprio lado. Ou seja, uma foto gera uma opinião. Uma informação agregada à foto carimba aquela informação que pode ser errada. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava viajando numa época que eu morava em São Paulo, era uma outra estrutura, tinha escritório, tinha assistente, não sei o que e tal.
porque trabalhava muito com filme analógico, eu tinha arquivos de aço, blá, blá, blá. E eu estava viajando, uma editora pediu uma foto de onça parda. Beleza, foto de fauna. E a minha assistente mandou fotos de fauna. E no final era um livro sobre o Pantanal. E o editor queria colocar uma foto de uma onça parda na capa. Lindo, beleza. Quando eu fui ver a foto que ele escolheu, era de uma onça parda que eu fiz na Caatinga. Eu Bem cheguei, magrinho. não, diferente, um Bem tom, diferente, bem diferente. porra, padrão de cor, de Muito diferente. pelagem totalmente diferente a cara, pequenininha, tal. Até deixa eu fazer esse Parente. disclaimer aqui, para quem não acompanha. É a mesma espécie, tá, pessoal? Onça parda como a concolor, só que no Pantanal, não só a onça parda, como várias outras espécies, tendem a ser muito maiores e, obviamente, com padrão de pelagem também super diferente. As onças daqui da Caatinga são muito menores, já são mais mirradinhas. As onças no Pantanal são São bem brutas. encorpadas, Uma onça exatamente. pintada na Caatinga, as poucas que restam, que são bem maiores do que a parda, né, se você colocar na média. Uma onça parda no Pantanal pode ser facilmente equiparada a uma onça pintada na Caatinga em termos de De robustez. robustez, com Então, é certeza. só, é só para explicar, porque é isso mesmo. Então, assim, se pegar uma foto no Pantanal, você tem que mostrar um bicho realmente bem mais Exato, robusto. exato. Enfim, aí eu bloqueei a empresa, eu falei, essa foto você não vai usar. Falei para o editor, mas é a mesma espécie. Falei, pode ser a mesma espécie, só que tem padrões diferentes. E eu não vou me sentir fiel ao que eu vi, a minha verdade corroborando com isso. Eu perguntei, você vai botar isso na legenda da capa? De que é uma foto feita no Piauí? Ah, não, porque eu estou fazendo um livro do Pantanal. Então não vai pôr essa foto. Né? Por quê? Porque é a minha verdade. Eu acredito nisso. Eu assino embaixo as informações. Se eu pego uma foto e coloco... Pô, eu fiz um livro sobre onça pintada. Né? Por 15 anos acompanhando o pesquisador. Ó, tem aí. Que bom, aí, ó. Boa, boa. Só tem um problema, viu? Não Só está tem um assinado. problema. Não está assinado, tá? Está É... assinado, tá assinado pelo Rogério. Está assinado pelo Rogério. Eu esqueci de levar, eu tive no Safari, e não é que eu esqueci de levar, eu estava em viagem e uma viagem que eu fiz 2.000 quilômetros de carro, avião, teco-teco e barco com Laurence Schwab, e não daria para levar um livro desse tamanho para o Mário assinar, mas eu vou querer muito a assinatura de todo mundo aqui, a sua principalmente. Ó, Aqui o primeiro autor, aqui, pessoal, Adriano Gambarini, Pantera perfeito. Onca, A Sombra das Florestas. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho dois. Ó, que bom, que bom. Guarda porque está acabando. E aí, esse livro é um exemplo muito legal. Bom, eu fiquei 15 anos trabalhando com onça e eu vi muita onça. E essa história de colocar uma onça preta na capa do livro foi meio que uma ideia minha. Eu conversando com o Rogério, eu falei, Rogério, vamos botar um livro, vamos botar a preta. Eu fiz essa foto na Amazônia, dessa onça preta. Falei, vamos botar vamos botar Pra uma... galera. Aí, ó. Falei, vamos botar uma onça preta na capa do livro de onça, porque existe esse consenso, você sabe, Hugo, melhor que eu, que existe esse consenso, existe essa ideia errada na sociedade, para os leigos, de que a onça preta é uma outra espécie, né? E não, é onça pintada melânica, ponto final. Então, eu falei, vamos botar isso, porque a gente tem que trazer esse tipo de informação. Então, assim, voltando à tua pergunta, eu acho que sim, e principalmente, porque assim, fotografia é um negócio fascinante. A tecnologia permitiu que todo mundo fotografasse. Todo mundo fotografasse. A fotografia, primeiro, que não é uma profissão, é muito louco isso, né? É. Antigamente, eu lembro disso, né? Quando eu comecei, o Haroldo Paulo Júnior, eu acho que ele era engenheiro, largou a profissão para virar fotógrafo. Eu era geólogo, larguei a profissão para virar fotógrafo. Eu acho que o Zig é arquiteto ou engenheiro, eu não sei direito, largou para virar fotógrafo. A gente largava a nossa profissão para virar fotógrafo. Hoje em dia, a era digital permite que a pessoa continue sendo a profissão que quer e use a fotografia como hobby. Né? Ou largue, assim, porque eu acho que existe, na fotografia, existe uma diferença muito grande quando... É muito sutil quando eu digo, eu sou fotógrafo,
ou quando eu digo eu fotografo. Existe uma diferença grande. Né? Você falou de uma coisa, você quase definiu a forma como eu me apresento quando eu vou falar de fotografia. Você fala, eu sempre falo, você é fotógrafo? Eu falei assim, eu tiro retrato. Mas eu acho que Eu tiro retrato. isso eu acho que é muito importante, Diferente. até mesmo para você se posicionar diante das pessoas. Ah, Eu sou formado em geologia. Sou formado em geologia. Eu sou geólogo, sou formado em geologia, mas eu nunca exerci, eu nunca trabalhei numa empresa. Segui um pouco carreira acadêmica, sim, me preparei, estava me preparando para seguir, fazer mestrado, doutorado, estava, até com caverna no Pantanal, com caverna submersa e tal. Ok, mas eu acho que isso é até uma questão do respeito aos profissionais. Isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? e não, e por exemplo, e Muito. não necessariamente o cara que vive exclusivamente da fotografia, mas aquela pessoa que exerce profissionalmente a fotografia, mesmo tendo uma outra profissão. Porque eu vejo hoje isso muito claro, assim. Tem vários fotógrafos que têm uma profissão e que estão aí ganhando prêmio, estão, né, fazendo. É diferente do cara que fotografa muito, tem essa pessoa também, que fotografa muito ou pouco, e que está ali e não está se posicionando naquele meio, né? Sim, No sim, sentido de disputar prêmio, estudar, vender foto, né? Fazer turismo guiado, esse tipo de coisa que o profissional fotógrafo pode fazer. Está colocando a foto dele para além. Pronto, acho que isso, eu fiz talvez há uma linha aqui. A foto dele está onde? Está no Instagram dele? Está no computador dele? Ou passou disso? Quando sim, passa disso, né? E sim. ele está colocando o nome dele profissionalmente, esse cara é um fotógrafo. Assim, na realidade, é interessante isso, porque esse ano, assim, agora domingo, vou dar um spoiler, domingo vai sair uma matéria na TV Cultura, no Repórter Eco, sobre a minha trajetória de 30 anos de carreira. Se for pensar 30 anos, quando é 30 anos atrás, sabe? 1991, quando eu já estava assim, a primeira foto que eu publiquei foi depois desses anos, foi, mas eu comecei a estudar fotografia, comecei a fotografar a caverna em 87 para 88, né? Comecei a estudar, comecei a investir em filme, usava cromo, comecei a gastar dinheiro com. Peguei a máquina do meu irmão emprestado, uma reflex, comprei 2 flashes e fui fazer foto. E essa foto, eu lembro que uma dessas fotos de 88, 89, eu publiquei na capa da Galileu numa matéria sobre caverna. Porque eu sempre falei assim, bom, se eu estou nesse, nesse lugar em que eu tenho acesso à informação científica, que pouca gente tem, e tem as revistas que querem, sabe, divulgar essas informações, pô, eu vou trazer, sabe? Então, o que que eu fiz? Por exemplo, essa matéria na Galileu, que foi essa foto que eu vi em 89. Quem assinou foi o Ivo Karman, que foi o meu, que é o papa na geologia de caverna no Brasil, é a referência, que achou um urso, um crânio de urso no Ceará, em Eu Ubajara. conheço bem essa história. Então, o cara que assinou o texto comigo, ele assinou o texto e eu fiz as fotos, sabe? Por quê? Porque ele detém a informação científica. Então, vamos trazer essa informação para não ficar só no universo acadêmico. É importante, pô, quanta produção acadêmica, informação científica vocês fazem que as revistas permitem que a gente passe. E que eu acho que as redes sociais têm também esse compromisso, desde que seja fidedigno à verdade, né? Então, eu acho que tem que estudar assim, voltando à tua pergunta, tem que estudar o que você, assim, eu gosto disso, eu aposto nisso, sabe? Essas novas gerações, principalmente de biólogo que está lá no campo, que compra um equipamento e tem essa facilidade tecnológica para fotografar, sabe? Essas câmera trap que hoje em dia
pô, fazem fotos absurdamente boas e vídeos absurdamente... Antigamente não tinha isso. Eu nunca usei câmera trap, né? E por conta da minha trajetória, eu não pretendo hoje, você fala assim, você pretende usar câmera trap profissional? Eu falei, não. Se você me perguntar agora, eu vou falar não. Por quê? Porque eu, como Adriano Gamarini, pessoa, gosta de campo, gosta de virar noite e virar noites e mais noites atrás do bicho. Eu gosto da experiência de rastrear um bicho, de aprender o comportamento do bicho, sabe? De aprender com os pesquisadores com quem eu trabalho em campo. Eu aprendo demais com os caras. Demais, demais, sabe? O que eu aprendi sobre pato mergulhão com os pesquisadores, e eu ficava mês direto com eles em campo na época de ninho de pato mergulhão, o que eu aprendi com eles, deles falar assim, o bicho vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai sair tal hora do ninho, vai voltar tal hora. Pô, é um aprendizado para mim. E eu ficar na frente de um ninho de um bicho super ameaçado para observar o bicho é fantástico. Assim, teve uma época, um parênteses assim, que eu acho que vai corroborando essa tua pergunta. Eu fiquei durante 4 dias, 4 ou 5 dias, eu ficava das 5h30 da manhã até as 4 da tarde pendurado numa corda, num barranco, porque o ninho do pato era nesse barranco, a 30 metros de altura do rio. Eu ficava esperando o pato sair com o ninho, com os filhotes, a fêmea sair com os filhotes, de eclodir e sair com os filhotes. Pô, Quanto tempo? Quanto tempo eu fiquei, por fazendo, dia? das 5h30, 6 horas da manhã, antes eu tinha que entrar na corda, me pendurar, fazer o rapel antes dela sair, a primeira saída do amanhecer, então era umas 5h30, 6 horas da manhã. Ela saía, eu não podia me mexer, porque ela voltava e ficava nesse trânsito, e voltava umas 4h30 da tarde, o último retorno dela, ela saía umas 2 vezes, no último era umas 4 da tarde e eu podia sair, porque ela não ia sair mais, porque ia anoitecer. Então ficava essa janela de 20 horas, pendurado, né? E depois que eu vi ela nascendo, depois que nasceu, que eles falaram, vai nascer entre hoje e amanhã, e nasceu realmente, quando eu vi ela saindo, a saída com os filhotinhos durou, sei lá, 5 minutos. Então eu fiquei essa janela de tempo para ver 5 minutos. E tudo bem, fiz as fotos, saiu na National, saiu, lindo, maravilhoso. Mas o que eu trouxe de aprendizado para mim, sabe, de ficar administrando o meu cansaço, a minha dor, o formigamento das minhas pernas, pendurado numa corda, com uma lona em cima do meu corpo, calor absurdo. O que eu tive que lidar comigo mesmo, com os meus demônios, assim, de cansaço físico, cara. Mas valeu a pena. Valeu a pena por essa experiência. As fotos são lindas? Sim. Você ganhou prêmio com essas fotos? Não, porque eu nunca mandei para um concurso de prêmio. Eu não, sim, nunca fiz isso. Sabe, na minha vida de 30 anos, eu entrei em 3 concursos de fotografia na minha vida. 3. Que davam dinheiro. Só, para quê? Para quê? Sabe, é legal, ok, é legal, mas eu entrei nos de caverna na Espanha, ganhei, tô com um troféu ali, legal. Mas ponto final, porque eu acho que o aprendizado que eu tenho como ser humano, para mim é mais importante. Como eu já fiz, assim, só finalizando essa informação, como eu, uma vez com Denis Sana, que é um pesquisador de onça, da Procarnívoros, eu fiz vários campos com ele no Mato Grosso do Sul. A gente já estava há dias rastreando uma onça que ele tinha que pegar para botar colar. Eu fiz uma foto dela em cima da árvore, porque ela estava numa posição, ela já estava muito estressada, porque a gente já estava há dias tentando pegar ela subiu numa árvore. Eu fiz uma foto, e para fazer a foto melhor, para achar a janela na folhagem da copa da árvore, eu tinha que me movimentar, né? Aí eu lembro que eu olhei para ele, ele me olhou assim,
meu, a gente estava era uma adrenalina enorme. Eu olhei, entendi, eu guardei o equipamento, guardei para ajudar ele, né? Claro. Lógico, por quê? Porque eu estou num sistema, eu estou num conjunto, estou com um pesquisador, sabe? E eu acho assim que não é falsa modéstia, que eu não acredito nisso, mas o fotógrafo que tem essa gana jornalística no sentido de quero furo de reportagem, não faria isso. Não faria isso. Ah, não, faria. O cara, Ah, como eu já presenciei pesquisadores traumatizados com fotógrafo. Quando eu cheguei lá, estava a trabalho, eu falei, sou fotógrafo. Os pesquisadores já fizeram assim. Depois desabafaram, falaram, pô, eu tenho trauma de fotógrafo, porque o fulano fez isso com a pesquisa, a gente perdeu a confiança dos macacos, eu não vou entrar em detalhes, mas existe essa aura de, eu quero a foto, eu quero não sei o quê. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você Adriano, botar a imagem à frente de você mesmo, né? 30 anos de história e com certeza um caminho que, como a gente mesmo falou aqui, veio de um processo tecnológico muito diferente. E eu quero saber de você, hoje, olhando para esse mar de fotógrafos e de potenciais fotógrafos que existem no Brasil, o que você vê de diferente nesse perfil, de positivo e negativo, mas veja, não é uma análise de julgamento a minha pergunta. A minha pergunta é, o que você vê hoje nessa nova geração que você fala assim, poxa, isso aqui é super legal, essa nova geração tem isso, é uma coisa que a minha não tinha e é muito bacana. E o contrário também, do tipo assim, poxa vida, essa galera que está na nova geração, elas podiam pegar isso aqui que a gente trouxe, isso aqui que a gente aprendeu antigamente, que está faltando. Ou se você fosse fazer Esse essa balanço. junção, esse preenchimento de lacunas, como que seria? Eu acho assim que o lado positivo é que, por exemplo, vou falar da fotografia em geral, então, não dessa específica de natureza. O lado positivo é que a tecnologia e a facilidade tecnológica, né, de equipamento tal, criou uma geração de fotógrafos muito criativos, muito criativos. Então eu vejo fotógrafos novos com uma linguagem fotográfica. Agora eu vou entrar no consenso da linguagem fotográfica. Por exemplo, o que é uma linguagem fotográfica? É você pegar uma foto do Ansel Adams e saber que é dele sem precisar ter a assinatura dele, o nome dele. Essa é a linguagem fotográfica, que foi para mim, foi sempre a minha maior busca, né, das pessoas olharem meu trabalho e não precisar ter um nome e a pessoa identificar, falar, essa foto é do Gambarini porque por causa da assinatura visual dele, beleza. Então eu vejo fotógrafos dessa nova geração com uma linguagem fotográfica muito legal. Só que, em contrapartida, pelo volume de gente que tem hoje em dia, é muito mais difícil a pessoa se despontar. Eu acho que é como música. É muito mais difícil um músico de qualidade se despontar, porque tem muita gente acontecendo, porque as facilidades permitem todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, né? Beleza. Então, esse é o lado muito legal que eu vejo nessa nova geração, novos olhares sobre os mesmos temas, vamos pensar assim, beleza. Em detrimento, a tecnologia, tem uma frase de Mário Quintana que eu adoro, que ele dizia o seguinte, se o homem não fosse cômodo, não tinha inventado a roda, né? Um poema do Mário Quintana. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a facilidade tecnológica induz as pessoas a acharem que não precisam estudar. Por isso que foi a primeira coisa que eu falei. Aí, muita gente já viu foto minha e falou, pô, isso daqui é Photoshop. Eu falei, não, não é. Pô, mas como é que você faz isso no campo? Regulagem, velocidade, abertura e fotometria. 3, um tripé. Regulagem, velocidade, abertura e fotômetro. Ponto. Ponto. Era isso que a gente fazia, porque não tinha recurso tecnológico de mexer. Filtro, não existia isso. Filtro, para mim, era um polarizador que a gente botava na frente da lente que polarizava a luz, que era um princípio de física ótica. Simples, né? Então... E muitas vezes era usada para poder
suprir uma necessidade que o ISO não dava, né, Adriano? Exato. Por exemplo, quando eu fotografava peixe, eu tinha que polarizar para ver o peixe, senão tirava, ficava Claro. aquele reflexo simples. Era uma coisa física, era física ótica. Isso para mim era um filtro. Filtro era isso. Hoje em dia, eu entro no Instagram, vejo fotos de passarinho, de inseto, que eu conheço, e falo, pô, esse passarinho não tem essa cor. Então, qual que é o ônus dessa facilidade tecnológica? Essa ilusão de querer mexer na foto. Sabe, é só você esperar. Você quer tirar uma foto linda de um pôr do sol? Espera o sol se pôr. Curta, se conecte àquele momento. Não tire uma foto, vá no Instagram, bote aqueles filtros mega hiper saturados que você fala, meu bicho, a natureza não tem essa cor. Se o sol está vindo de lá, aqui tem que ter sombra. Sabe, umas coisas simples de observação é observar. Então, a recomendação que eu sempre digo é isso. Observe. Olhe e depois fotografe, sabe? Aproveite esse momento de introspecção que esse mundo, que essa pandemia gerou no ser humano, do cara ser obrigado a ficar dentro de casa e sim, sabe, entrar numa introspecção e conversar consigo mesmo. Aproveite esse momento e quando for para o campo, parem e olhem. Espere, fala, pô, agora o pôr do sol tá legal. Tuf, tira a foto. A gente não precisava fazer isso quando era filme. Agora você fica manipulando as fotos na internet, no teu computador. Eu tenho uma brincadeira que eu tenho um princípio meu quando eu vou trabalhar e volto, falar, se eu fico 5 minutos na frente de uma foto no computador, é porque eu errei na hora do clique. Não é? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu tô com a caneta na mão aqui, ó. Eu tô anotando pra cá. Eu tenho certeza que a galera também tá. Só pra você ter ideia, aqui eu já vi vários, além do Walter e do Hernani, então aqui o Heidegger Nascimento, o Rodrigo Tinoco, o Gustavo Fonseca, vários fotógrafos da minha idade, né? Enfim, da minha geração. O Walter falou que ele é um fotógrafo da nova geração que é velho. Que bom, que bom. Mas são todos fotógrafos que eu admiro demais. Esses sim, fotógrafos de fato. E eu acho que eles também estão anotando. Isso que você falou é de uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão necessária, que aquilo que você falou a alta tecnologia converteu erroneamente as pessoas acharem que não precisam estudar porque elas acertam depois. Eu falo assim, né? Eu acho que o fato de eu ter feito o curso da Casa Amarela da Federal do Ceará, inclusive Fernando Jorge, o professor de filme, isso me trouxe um pouco desse seu relato, de achar isso quase que uma heresia, porque não se podia errar enquadramento. A gente está falando de coisas básicas, que hoje o cara tirou uma foto assim, completamente fora do quadro, ele vai lá e reenquadra em minutos. Isso é ótimo. Isso não é ruim. Sim, isso ótimo. É bom, isso é ótimo. É ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ele abandona toda a técnica necessária para aquilo. Eu lembro de um conselho que eu recebi do Fernando Jorge, porque eu queria, desde sempre, fotografar animais e tal, não sei o quê. Ele chegou para mim, eu tinha uma câmera bem simplesinha na época. Ele falou assim, fotografa de noite. Aí eu, não, mas eu não tenho flash. Aí ele falou assim, melhor ainda. Eu lembro disso demais, assim. Fotografe de noite, porque é na noite que você vai, que a noite separa, né, os homens dos meninos. Mas eu achei isso muito legal, porque é isso mesmo, é onde você aprende a controlar o básico, porque à noite a câmera ela tende a não te ajudar tanto. É como se você regredisse. Claro que tem isso. Você tem muito recurso hoje em dia. Essas câmeras mirrorless, né? Sim. Elas têm um ISO gigante, cara. Você põe um ISO 12.000 e não granula. Então fica fácil, agora fica fácil. Mas antes não, era a superexposição e controlar aquilo com superexposição. E esperar.
Era E isso. A gente esperava. esperar. A gente esperava. E aí, agora você me fala, você, sabe, me perguntam sempre, pô, você demorou 18 anos para fazer esse livro de onça? Eu falei, sim. Aí de caverna também. Aí o do Lobo-Guará, 15 anos. Tudo contemporaneamente, porque eu ia me envolvendo com os pesquisadores, eu tinha essa demanda, aí eu ia para uma caverna, fazia foto e ia acumulando. Porque um dia, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, um dia eu vou fazer um livro de caverna. Foi a minha meta. Né? Quando eu me profissionalizei, eu falei, um dia eu vou fazer um livro que seja um livro que sirva para todas as áreas da sociedade, não só para a área técnica, sabe? Que uma criança possa pegar o livro e fazer um trabalho de escola baseado no livro. Então, por que você demora tanto tempo? Me perguntaram já. Porque eu acho que sabe, se você fala assim, você faz um livro em um mês, fácil. Pegar 100 fotos bonitas, plásticas e juntar no livro, sim. Só que você pegar um tema, destrinchar esse tema em imagens, né? Para poder trazer conteúdo sobre aquele tema especificamente, você não faz rápido. Sabe? Porque, só para a gente dar um exemplo do seu livro mesmo, né? É um livro de onça pintada, mas é um livro que tem, por exemplo, que contar outras histórias, né? Tem que Exato. contar a história do ambiente, né, Adriano? Exato, aí, ó, Caatinga tem todos os biomas onde você Pantanal, tem Amazônia, e aqui eu não estou Caatinga, reconhecendo qual que é. Isso isso aqui é daí é qual? Jalapão. Jalapão. Pronto. Jalapão. Mas Capivara aqui, com certeza. essa daí é Capivara, Pantanal, Pantanal aqui, e Amazônia. aqui, É Pantanal, aqui. aquela ali é Amazônia, o Amazônia e Pantanal, é isso. Juruena. Então, tem que falar isso. Pô, eu não posso falar de onça se eu não falar dos biomas onde ela existe, todos. E o Rogério destrinchou isso muito bem. E a Laís, nesse livro, destrinchou a parte histórica, a relação humana com a onça. Isso é muito legal. Né? E tem uma questão ainda que é você aqui, por exemplo, diferencia leopardo, aí você vai lá e coloca. Então, assim, é uma história bem contada para além de você jogar fotos plásticas. Sim, sim, sim. Porque eu acho assim que eu não tenho nenhum livro até hoje estritamente fotográfico no sentido de ser só foto, 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 foto. Todos os livros, alguns assim, eu tenho 3 que eu escrevi o texto, todos os outros, dos 18 que eu já fiz, tem ou jornalista escrevendo, ou pesquisador escrevendo. Por quê? Porque eles detêm a informação, sabe? Então, se eu quero fazer um livro sobre lobo-guará, tem que ser com o Rogério, que estuda lobo-guará a vida inteira. Não é? Grande Rogério. É simples, é simples. Né? Então... E Adriano, 30 anos de carreira, e a gente vai falar agora de transformação. A gente já está caminhando para o nosso final. Uhum. O que eu quero saber se nesses 30 anos, obviamente você viu muita destruição, obviamente lugares onde você foi há 30, 20 anos atrás não estão mais da mesma forma. Então eu acho que, sem dúvida, há muitas histórias tristes a serem contadas, mas eu tenho certeza que você viu boas transformações. Sim. Você foi fotógrafo de diversos projetos de conservação que você viu nascer. Né? Uhum. Você foi fotógrafo de espécies que não existiam no local e passaram a existir. Né? Você viu a história da onça pintada sendo recontada no Pantanal. Né? E aí eu gostaria muito, demais mesmo, por que eu estou frisando isso? A gente está no Dia Mundial da Terra, a gente está com a cúpula do clima acontecendo, e eu poderia colocar esse dia inteiro aqui só para dar notícia ruim, que é o que eu mais tenho feito, infelizmente, porque não tem muita escolha. Né? Mas eu preciso mostrar para essas pessoas que me acompanham, boa parte são alunos de graduação, de pós-graduação, profissionais de campo, não necessariamente biólogos, muito biologandos, né, vamos dizer assim, biólogos, geógrafos, engenheiros florestais, ambientais, geólogos, tem muita gente do campo aqui. E eu gostaria que você desse para a gente, Adriano, suas percepções históricas, e pode contar causos aí de grandes transformações que você viu acontecer por conta do trabalho das imagens, né? Por conta do seu trabalho, de coisas que você acompanhou.
Eu quero, inclusive, partir desse exemplo, né? Que parece simples, mas a gente sabe o quanto que isso é transformador, cara. Isso é É, transformador, é né? Eu verdade. queria que você contasse a história disso e de outras transformações de projetos que você viu nascer e acontecer e transformar o mundo, de fato. Então, essa história eu vou contar rápido, essa história da nota. Eu morava em Atibaia, nota de 50. Eu morava em Atibaia, um dia, numa noite, final do dia, eu recebi uma ligação. Oi, aqui é da Casa da Moeda. Vimos uma foto sua publicada na National e gostaríamos de usar como referência para a nova nota de R$ 50 que a Casa da Moeda está fazendo. Eu falei, mas isso é trote, né? Comecei a dar risada. Assim, isso é trote. Bom, resumindo, não era trote, mandei a foto, blá, 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 e saiu. E na época isso foi muito louco, porque isso tem o quê? 15 anos, por aí, com a 12, assim, é muito tempo. Os caras me pediram a foto de lobo-guará. E eu achei estranho, eu falei, pô, não tem foto de lobo, não tem dinheiro com lobo-guará. Isso Naquela foi época, 14? 14 anos atrás, por aí. É só fazer E a... pediram o Lobo-Guará? Olha Já, que plot naquela, twist, né? naquela época eles já estavam pensando em fazer uma nota. Só que eu não sabia do que, de quanto. Uma nota com lobo-guará, porque me pediram também uma foto de lobo-guará. Enfim, aí saiu a foto do lobo-guará, blá, blá, blá e tal. A nota, né, de 200. Agora, recente, mas não é uma foto minha. É um desenho qualquer lá. Bem ruim, queria dizer. É meio esquisito, eu também achei feio, mas tudo bem. Eu descobri, Adriano, parênteses, eu descobri porque que saiu daquele jeito. Se basearam, de verdade, se basearam num indivíduo, numa foto de um indivíduo idoso. Foi mesmo. Aí Parece por um. isso saiu. Eu falei, quando você começou a falar, eu falei assim: se desse ter sido baseado num bicho empalhado, porque o bicho tá Parece tão que foi o idoso, cara. Por isso que ele saiu todo escarapinchado daquele jeito ali. sarnento, né? Mas enfim. Então, essa é a história da nota. Mas eu já vi muita coisa, muita coisa. E você pode ver, é raro eu publicar foto de desgraça. Quer dizer, eu nunca publiquei, na realidade. Assim, você não vê no Instagram, em rede social, eu não publico. Não foto das desgraças que eu vejo, que eu já vi. Muito, muito. Claro. Agora, por quê? Porque tem muita gente fazendo isso. Você tem os jornalistas, os fotojornalistas fazendo isso, que é da função deles, assim, no sentido de trazer a realidade. Eu acho assim, eu acredito numa coisa. A gente tem duas formas de mostrar a verdade, mostrar o mundo que a gente vive. Ou negativamente ou positivamente. Ou a gente mostra, nossa, está acabando esse mundo, ou a gente fala assim, ó, esse mundo ainda tem muita coisa legal. Olha que bonito. Vamos manter isso daqui do jeito que está? Eu preferi seguir esse caminho da beleza, porque a gente pode conscientizar pela beleza ou pela destruição. A destruição tem um ponto negativo que chega uma hora, o excesso cansa, as pessoas repelem aquilo. A desgraça repele. Então eu prefiro ficar na ignorância do que ficar vendo isso. Quantas pessoas não veem mais jornal? Não é? Eu não vejo. Quando eu Adriano, vejo, né? isso é muito refletido na Oita, maneira como. Opa, caiu o trem. caiu. Isso é muito refletido na maneira como eu, hoje, até me relaciono com os meus seguidores. Porque quando a coisa está acontecendo de início, né, as Sim, pessoas tendem a se engajar naquilo ali. Opa, está acontecendo uma coisa muito ruim. Elas tendem a se engajar para tentar mudar. sim, Quando a mudança não vem, principalmente não vem rápida, como é o caso da Covid-19, como é o caso das questões políticas envolvendo as crises ambientais e de saúde nesse momento, crises políticas de uma forma geral, as pessoas ficam tão traumatizadas. O nome é isso, tá, gente? É é. trauma. É Isso é um trauma estudo, mesmo. inclusive, psicológico, tá? É um estudo que se faz há muito tempo, né? É um estudo bem antigo. Se você ficar, por exemplo, com cobaias, né? Ratinhos, dando reforço negativo a cada ato que ele faz, ele vai beber água e dá um reforço negativo, um choquezinho. Ele vai, sei lá, ele não bebe água, reforço negativo. Tem uma hora que a cobaia entra em estado de catatonia. Ela fica assim, Ó, ó, tomando choque, sem reagir, é tomando mesmo, choque. acontece isso. Acontece isso, e isso explica, inclusive, os casos de sociopatia e psicopatia dentro da psicologia experimental, estou falando, tá? Aham. Então, a nossa defesa, Adriano,
para quem não tem essas predisposições ao contra-ataque bruto, Sim. drástico e violento, é simplesmente se reservar ao direito de estar alienado. Então, eu também tenho mudado há muito tempo, na verdade, colocado sempre uma comunicação mais positiva, mas não dá para ser completamente positivo com Não, 3 mil lógico. mortes por dia, É lógico que né? não. Não, ainda Então, mais nesse assunto. eu preciso abrir espaços como esse. Estou gostando tanto dessa live, Adriano, porque é uma live leve, cara. Uma live de coisa boa, entendeu? Está falando de história, de fotografia, de bicho no Dia Mundial da Terra, sabe? E dos projetos que você viu. Continua aí com a gente. O que você viu sendo transformado, que você falaram assim, olha, isso aqui, para mim, esses projetos eu vi nascer, vi crescer, e eu acho que o futuro está aqui. Então, ó, eu vou te falar dos projetos que eu fiz recentemente, nesses últimos anos. Eu tenho trabalhado muito com questões indígenas, muito, né? Com gestão de terras indígenas, dos povos indígenas, tomando posse, tomando controle daquela terra, vivendo de bens não madeireiros, extraindo óleo de copaíba da melhor qualidade, extraindo castanha do Pará da melhor qualidade, fazendo manejo sustentável da pesca do pirarucu. Foi minha última viagem no final do ano Foi passado. Tefé que você foi? Foi Hã? Mamirauá? Não, Mamirauá? não, não. Foi com os índios Palmari, no Rio Purus. Eu trabalho com Nossa, eles já há algum tempo. Sabe, então, o trabalho, ver esse povo tomando conta daquela terra, sabe, ver esse povo vivendo daquelas tradições, porque os caras detêm esse conhecimento, detêm isso, e eles, sabe, de falar, porra, eu sei fazer isso, e eu posso viver disso. Eu não preciso gerar um êxodo e morar na cidade. Não preciso disso. Eu não, sabe, eu posso ganhar dinheiro manejando um pirarucu que hoje em dia está vindo para o Sudeste, e pirarucu de rio nem se compara a pirarucu peixe criado, todo mundo sabe disso. Como é um peixe de criado, é um peixe de rio, não se compara. E os caras, quando você vai, compra um peixe e você sabe que existe uma cadeia e essa cadeia está ajudando os povos a preservar aquela espécie e a ficar naquela terra, porque os caras são daquela terra, eu tenho visto isso muito. Esse é um exemplo que eu posso te dar positivamente, que assim, pô, que legal, cara, que legal. Aí você vai ver quem está por trás, ONGs super low profile que estão por trás, indigenistas, antropólogos que estão por trás, trabalhando, colaborando com os caras, ajudando eles a melhorar, sabe? Eu vi uns trabalhos de melhoria de extração de óleo de copaíba, que antigamente, tradicionalmente, os caras iam e cortavam a árvore ou faziam um furo que acabavam secando a árvore. Hoje eles usam trado, eles cortam, fazem um rodízio de árvores para tirar o óleo, depois volta um óleo super medicinal, sabe? Então, esses são exemplos muito legais. Ou exemplos de trabalhos com fauna, que eu acompanho, os projetos com pato mergulhão, de diagnóstico e levantamento de pato mergulhão nas áreas. Aí você vê, tem coisa ruim acontecendo? Tem projetos de hidrelétricas, eu fiz recentemente um documentário sobre um trabalho na bacia do Rio Juruena, porque existem projetos de pequenas centrais hidrelétricas nos rios que vão, sabe, escalonar. São mais de 80 na Amazônia. Mais de 80 Muito, projetos. muito, cara, muito. Isso daí, pô, vai acabar com o fluxo e migração de peixe. Assim, eu trabalhei com povos indígenas lá que falam assim, pô, não tem mais peixe no rio onde eu pescava, não tem mais peixe, acabou o peixe, por quê? Porque tem uma barragem lá, tem uma barragem aqui, uma barragem lá, acabou, né? Então, tem esse lado negativo. Se você pedir, falar, conta uma coisa ruim, pô, eu tenho várias. Mas eu prefiro trazer as coisas boas, prefiro trazer o engajamento que esses povos estão fazendo para tentar barrar isso. E falar assim, mas essa terra eu quero cuidar, essa terra eu quero comer o peixe do meu quintal, eu não ter que andar 20 quilômetros para achar o peixe em outro rio. Tem toda a questão, que a gente. A cultura em torno daquele ato, que a gente tende a achar como uma coisa linda e poética,
e pensar que se a gente colocar, se a gente garantir o fim, está tudo resolvido. Vou te dar um exemplo com o peixe. Aham. Também em contato com no Alto Xingu, por conta dos problemas com hidrelétrica, faltou peixe. Perdão, não vou lembrar exatamente qual a tribo, mas eu sei que é no Alto Xingu. E aí a empresa responsável pela hidrelétrica acertou de 2 vezes por semana levar um caminhão de peixe congelado. Olha só, É óbvio que isso gerou um problema do tamanho do universo, porque lógico. o fim, que é o peixe, é um detalhe. É, Porque toda cultura atrelada à pesca, ao status social, à maneira como esses índios se relacionam socialmente, gira em torno da pesca, da caça, do plantio. sim, Né? sim, exato. E quando você perde isso, e é isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, que quando a gente fornece o impacto dessa forma, você não está perdendo só peixe, você está perdendo cultura. É perder informação cultural. É, E a gente está perdendo isso aos montes. E ter projetos que conseguem equilibrar essa história, seja com fauna, seja com índios, seja com flora, com paisagens, enfim, é o que a gente precisa mostrar. Porque a gente exato, está tão metralhado de coisa ruim exato. que às vezes a gente acha que não tem solução. É porque a gente tem que olhar além, cara. Assim, e já me perguntaram, falaram, meu, o que você acha dessa coisa da pandemia? Eu falei, isso daí chama efeito colateral. Para mim é isso, é efeito colateral. Eu sou geólogo, então para mim a Terra ainda é uma esfera. E existe, sabe, o que se Que faz, perdoe o certo ali. exato, o que se faz aqui se mantém aqui, é um fato. Então, décadas e décadas e décadas de abuso e sabe, de exaurir a natureza, sabe, de pressionar ela até o extremo, tem um efeito colateral. Pô, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, ação e reação, não lembro qual mais. Ação e reação. Estamos vivendo isso. É um fato. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa Terra tem um tempo tão além da gente. A gente, como espécie, chegou, vai sumir e essa Terra vai continuar girando, quer queira ou quer não. Do jeito dela, alheia a nós como espécie. Quantas espécies você, professor, sabe melhor que eu, nasceram, viveram e se extinguiram nesse planeta? Quantas? Desde os primórdios. Quantas? Somos mais uma. 99,98, 99,8, não, ou seja, o número é 99,9% das espécies que já pisaram na Terra foram embora. Ah, pronto. Então, isso daí não dá para mim, para muita gente pode dar sabe, um pessimismo. Para mim não, dá o contrário. Me dá uma serenidade no olhar de falar, pô, olha o mundo que a gente vive, cara, é demais esse mundo, é demais. Você entrar E numa esse país, mata, né, Adriano, pô, meu, esse país, é isso é uma demais, coisa que cara. me enlouquece. Eu conheço 23 estados, faltam 3. E eu fico abismado. Abismado não tem outro adjetivo para dar, não. Quando eu vejo pessoas com condição financeira, ou até não, o que me deixa mais abismado é o cara que não tem tanta condição financeira assim. Aí o cara faz um rolê imenso e um negócio e paga financiado e não sei o que, vai para onde? Vou para Paris. Puta que eu fico assim, sabe? Porra, É. bicho, é legal. Vá para Paris, pessoal. Vá, Paris é com certeza, vá, maravilhoso. Maravilhoso. vá. Não tô Mas falando vá pra para a você não ir. Amazônia também. É isso que eu tô falando. Não tô falando pra você não ir. Vá. Vá. Entendeu? Mas, pelo amor, gente do céu, o que tem aqui é umas coisas que você olha e você fala, gente, o mundo quer vir para cá. É. E você não conhece, não é, eu não estou falando, eu estou em Fortaleza nesse momento, eu não estou falando da pessoa que está no Ceará e não conhece a Amazônia. Eu estou falando da pessoa que está no Ceará e não conhece o cânion do Rio Poti aqui, pô. Eu estou Verdade. falando, eu tô falando da pessoa que está em São Paulo e não conhece o Petar. É. Estou falando da pessoa que está
em Cuiabá e não conhece o Pantanal. Então, é uma situação que eu acho que está muito. É miopia, Adriano. No final das contas, é como se a gente vivesse numa grande miopia coletiva. Em parte cegueira, mas é miopia. Do tipo, a gente. Por que é miopia? Porque a gente sabe que tem. É um A ensaio gente sobre a sabe que tem. cegueira. Pronto. Mas é mais ou menos isso. Eu só chamo de miopia por um detalhe, porque não é a falta da informação. A pessoa sabe que existe, mas não considera no roteiro, porque a cultura urbana que o brasileiro tem, em termos de eu sou urbano porque eu viajo e conheço outras culturas, é quantos carimbos no passaporte o cara tomou. Eu queria que cada estado do Brasil tivesse um carimbo no passaporte. A gente tive que inventar um passaporte Passaporte estadual. Brasil. É, ia ser legal. Porque, cara, não é possível. Se a gente fica. É, É assustador. É é. assustador, no final das contas. E aqui, por exemplo, aqui está assistindo com a gente, está o Heidegger Nascimento, que já mostrou aqui que é um grande fã seu. Foi Oh, para a África do obrigado, Sul fazer, Raid. foi para África do Sul fazer um safari. E aí voltou, obviamente, cheio foi um sonho da vida dele e tal. E ano passado ele foi ao Pantanal. E o Heidegger chorou. Eu estou falando, o Heidegger, eu nem sei se podia contar, viu? Mas eu tenho certeza que podia. Aí, ó, pronto, o Heidegger É, falando aqui, vou nem dormir. O Heidegger, copiosamente, quando viu né, a é. onça pintada e tal, porque é o nosso país, gente, entendeu? É o nosso país, é uma coisa rica, é nosso. E ter você aqui, Adriano, que foi um cara que tem mostrado isso há 30 anos, e pode ter certeza, o que eu vou falar aqui é muito sério. Principalmente numa época onde a internet não era uma realidade, você trouxe para muitos a possibilidade de ser míope, porque antes era cego mesmo, né? Ó, De o cara é isso, porque você obrigado. tem você as pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, quando criança, adolescente, boa parte dos bichos que eu vi, falei, nossa, esse bicho existe no Brasil, né? E eu falo para quem está assistindo aqui agora, que quer seguir essa carreira, ou que simplesmente quer aprender a tirar foto, ou que simplesmente já tira foto e não profissional ou não faz isso, é, é, eu quero que vocês entendam que tem muita coisa para ser mostrada e para assustar as pessoas. Eu, Sim, eu, eu fiz um evento com a Sônia Bride, da Rede Globo, sim. rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e eu mostrei o cachorro vinagre para a Sônia Bride. Nó. E a Sônia não conhecia. É. E não é porque a Sônia. Não, não. A Sônia é, na verdade, um exemplo que é um exemplo bem clássico de pessoas que conhecem o Brasil, né? E que Sim. não tiveram a oportunidade. Não é falha da Sônia. Não é. Não, lógico que É, não. é a oportunidade disso. Então, acho que tem muita coisa para a gente ainda De mostrar, né, informação, Alex? com certeza. Assim, se você falar qual é o bicho, pô, já vi praticamente todos os bichos, salvo o macaco, aquele macaco que eu tirei uma foto, a espécie nova de macaco descoberta há poucos anos, salvo esse bicho que tem essa coisa de pô, ser o primeiro cara a fotografar esse bicho, um dos bichos que mais me emocionou de ter encontrado foi Jupará. Jupará, Putz, que é é incrível. fantástico, que eu encontrei num acaso na Amazônia, meia-noite, 1 da manhã, eu andando, fazendo uma trilha à noite, e eu vi um piadinho, e tava eu e o caboclo falou, isso é macaco da noite. Eu falei, não é, eu conheço a vocalização do Aortos, não é. Olhei, meu, aquele olhinho, falei, isso daí é Jupará, porque eu tinha visto um desenho de Jupará no livro. Adriano, só um disclaimer. 93 pessoas aqui, eu tenho certeza que a maioria está assim, Jupará. Não Jupará? sei o que é Jupará. Jupará é um carnívoro Jupará, pessoal, arborícola. Aí, ó, pronto. é um carnívoro arborícola, gente. É um carnívoro arborícola. Ele é da mesma turminha dos coatis. Da Isso. mesma turma, mas ele é um bicho muito. Põe no Google depois dessa live. Ó, o Ailton Lara aqui apareceu, outro grande fotógrafo lá do Pantanal. Fotógrafo o Ailton já é um mega empresário, já, o Ailton. O O Ailton já cara. está já tá nos grandes conglomerados pantaneiros. Mas o Jupará, ele é uma espécie linda.
Linda. E tem outra, tá? Tem no meu Tem Instagram, uma. procura aí, que tem. E tem uma, que você está falando do Potos Flavos. Tem uma que é Isso. maravilhosa, tem uma espécie nova descoberta em 2013, inclusive, que é o Bassarício, Sim, que é o Olingo, não é? o Olimbo. É. O Bassarício, gente, ele é o Jpará com a caudinha mais peludinha. O Jpará tem uma cauda que enrola assim, e o Bassarício é a caudinha mais peludinha. Eu já trabalhei no local que tem Jpará e Bassarício, nunca vi na natureza, só vi num resgate de uma É. hidrelétrica. Eu vi, É, é muito legal. eu fotografei um baçarício no Acre. E Exato. Foi ali, eu estava no, ali, Acre e Rondônia. Aham. no Acre tava, no Acre tem nos buritizais ali do Acre. Eu fiquei 4 noites atrás de 4 noites. Tem uma foto, eu consegui uma foto, mas não consegui pegar a cauda. Então eu falei, eu acho que porque, sabe, porque tinha recorrências, tinha um registro naquela região. Mas é um bicho que me emociona de ver, entendeu? Esses bichos assim que ninguém sabe o que é. Tem aí, o pessoal que não conhece, depois entra no meu Instagram, tem o Jpará que eu fotografei. Lindo, lindo, que bichinho lindo, cara, lindo. Sabe? Então, acho que a gente tem que trazer essas coisas legais, assim, legais. Eu me coloco para compartilhar as coisas legais. Eu acho que E olha só, o recadinho, tá? Se a gente está falando de Jpará, que é um mamífero, sim. ok? Fofofauna que a gente chama, né? É assim, quer vender projeto, quer fazer com que as pessoas se apaixonem, mostra um mamífero ameaçado de extinção, como é o caso do cachorro vinagre, e as pessoas não conhecem. Cara, a gente está falando de mamífero ameaçado de extinção, as pessoas não conhecem. Ah, gente, tem muita coisa aí que a gente pode explorar. Galera da herpetologia, répteis e anfíbios, está fazendo um trabalho muito legal. O pessoal da ornitologia, enfim, que já tem um mundo muito cruzado com a fotografia por conta da observação de aves também. Mas eu quero dizer que agora mesmo você falou de espeleologia, né? O Rafael está aqui, que também é um grande espeleólogo, tem um projeto de divulgação científica também com espeleologia. Oh, que Então tem legal. um mundo, gente, um mundo de coisas que vocês podem fazer e não se esqueçam das imagens, não se esqueçam de passar isso da forma mais ilustrativa possível. Eu acho E que fiel, e fiel. e E fiel fiel. à verdade, ao conteúdo. Adriano, muito obrigado, cara. Obrigado Que você, cara. live. Geralmente as lives têm 1 hora. Inclusive, se você é meu aluno de sistemática geral e está aqui dizendo, cadê o professor? Perdão, gente, agora que eu vi que já passou e muito do horário da aula, mas não tem problema. Eu vou dar essa aula, fica aí. Tem aula hoje ainda, cara? Fica aí, pessoal da sistemática, que eu já estou entrando na aula. Adriano, muito obrigado mesmo por suas Obrigado. palavras aí pro pessoal. Obrigado, gente. Isso daqui fica online depois para quem não Vai, viu? óbvio, vai ficar salvo, óbvio. Tá, show, show. Legal. Obrigado. Boa aula, pessoal. Obrigado quem acompanhou. E procura o Jpará, procura o Bassarício. E é isso. Falou, gente. E vamos Valeu, fotografar. Adriano. Obrigado, Forte cara. abraço, pessoal. Valeu. Que está aqui, 95 pessoas já. Muito obrigado por todo mundo estar aqui. Obrigado Vai mesmo. ficar salva a live. Sigam o Adriano Gabarina aqui nas redes. Se você não me conhece, siga o Hugo Fernandes Bill também. Adriano, grande abraço. Obrigado, Hugo. Valeu. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Até mais.